Bem, boa noite a todos. Muito obrigado pelo comparecimento, pela acolhida. Hoje nós vamos falar sobre o corpo causal e o ego. Nós já tivemos uma série de palestras durante esse último ano que trataram desses aspectos mais técnicos da teosofia. Há cerca de um ano atrás nós falamos sobre os chakras, fizemos uma palestra sobre o chakra. Depois o irmão Luciano fez uma palestra sobre o duplo etéreo. Depois nós fizemos uma palestra sobre o corpo mental e sobre o corpo astral. E agora, finalmente, o corpo causal, que é o corpo mais sutil, que é usado como envoltório pelo ego, né? Quando eu me propus a fazer essa palestra, eu realmente não imaginava que o tema fosse tão complexo, porque o livro do Powell é um livro que parece mais uma tese de doutoramento, uma tese de mestrado do que um livro. É uma compilação baseada principalmente na doutrina secreta, baseado na bibliografia da Annie Benson, na bibliografia do Charles Leadbeater. E, como o Rogério falou, daria para fazer não uma palestra, mas sim um curso com a duração de muitas sessões sobre esse tema. Nós vamos primeiro começar com uma pequena introdução, como às sextas-feiras. Esse encontro não é voltado só para os membros, mas é voltado para membros, não membros, público em geral, pessoas que se sentem atraídas pelo tema ou pelo nosso ambiente. Nós procuramos sempre fazer a palestra num padrão tal, num denominador tal, que ele seja assimilável, vamos dizer, por todos. Para alguns, aqueles que já têm uma vivência maior da teosofia, é muito mais uma recapitulação do que propriamente uma novidade. O primeiro slide aqui, fazendo uma introdução, é que tudo no universo é energia. Mesmo a matéria sólida, a matéria líquida, a matéria gasosa, que faz parte, vamos dizer, da nossa vivência diária, ela nada mais é do que energia, só que uma energia condensada. O próprio Einstein, quando desenvolveu a teoria da relatividade, ele provou que existe uma relação matemática de energia e matéria através dessa famosa equação E igual a M multiplicado por C ao quadrado. Isso mostra que a energia pode ser transformada em matéria e a matéria pode ser transformada em energia. Se uma pode ser transformada na outra, é porque elas são diferentes, mas são basicamente de mesma natureza. Por exemplo, o material radioativo, na radioatividade existe uma liberação de energia, que é a matéria se decompondo e liberando energia, raios alfa, raios beta, raios gama. Numa explosão atômica, então existe uma grande liberação de energia a partir de uma fissão nuclear. No Sol mesmo, a energia que é liberada no Sol, ela é liberada a partir da fusão nuclear que ocorre entre os átomos. Então, tudo é energia. Hoje, inclusive, saiu um artigo do estado de São Paulo, em que astrônomos tinham conseguido montar um tipo de um atlas do universo, um atlas baseado no que o universo era aproximadamente 3 bilhões de anos atrás, ou seja, pouco depois da formação dele, porque, segundo a ciência, o mundo ele começou
a partir de uma grande explosão, que é o Big Bang, mas nesse momento não havia matéria, havia apenas energia, um caldo de partículas atômicas, nêutrons, elétrons e prótons, que depois, aos poucos, foram se condensando e 340 ou 360 mil anos depois deram origem à matéria. Então, primordialmente, o próprio universo, ele surgiu primeiro como energia, e essa energia depois é que foi sendo convertida em matéria, em formação de átomos, formação de moléculas. E quando nós falamos nessas palestras, normalmente, principalmente falando dos corpos mais evoluídos do homem, nós falamos muito em energias sutis. Então, se nós interpretarmos tudo do ponto de vista de energia, fica muito mais fácil do que ficar preso ao nosso modelo material. Ainda falando um pouquinho sobre o universo, na realidade o universo é um grande desconhecido. A ciência, a física, a astrofísica, a astronomia, com toda a evolução que ela teve nas últimas décadas, ela não consegue explicar suficientemente o que é o universo. Ela explica que 4% do universo é formado por matéria, aquilo que nós entendemos por matéria, sendo que desses 4%, que engloba todas as estrelas, átomos, planetas, poeira estelar e assim por diante, apenas 2% é conhecido pela ciência. Os outros 2% ainda estão para ser descobertos. 22% do universo é energia escura, segundo a ciência, e ela também não sabe explicar o que é a matéria escura, e 72% do universo é energia escura que se sabe matematicamente que existe, mas ninguém consegue explicar. Ou seja, nós vivemos num universo desconhecido. Apesar dele ser desconhecido, ele apresenta uma harmonia muito grande. Tanto assim que o Newton conseguiu explicar a lei da gravitação universal através de uma equação matemática. Os astros, o movimento dos astros, dos planetas, são regidos por leis também, por equações matemáticas do Kepler. Então, apesar do universo ser desconhecido, ele por si mesmo, ele é regido por leis e apresenta uma grande harmonia. E aqui, isso daqui remete ao pensamento do Sócrates, que só sei que nada sei. Então, quanto mais a ciência evolui, mais ela descobre o pouco que se sabe. Essa imagem aqui não está muito nítida, mas se a gente for no caminho oposto, em vez saindo do microcosmo, indo para o macrocosmo, que é o universo, indo para o microcosmo, saindo, por exemplo, do objeto sólido de um tijolo, nós vamos ter primeiro moléculas, depois átomos, depois do átomo nós vamos ter o núcleo, depois o núcleo pode ser subdividido novamente em próton e nêutron, até chegar em partículas ou em energia chamado quark. Então, o que a gente vê é que na outra extremidade, no microcosmo, aquele que na realidade está ao nosso alcance, mesmo com os microscópios mais possantes, microscópios eletrônicos, a matéria ainda é uma grande desconhecida. Estão fazendo experiências para tentar provar que existe o bóson de Higgs, que é uma partícula que poderia validar todo o modelo da ciência. Ou seja,
o modelo material, o modelo científico que nós temos de compreensão do universo, ele realmente não nos satisfaz, tanto na extremidade microscópica como na extremidade macroscópica. Para complicar um pouquinho mais, a percepção que nós temos no mundo material é através dos 5 sentidos. O sentido mais importante, aquele que nos dá o maior número de informações sobre o mundo material, é a visão. A visão, ela só consegue abranger essa pequena faixa de energia que é o chamado espectro visível, ou espectro solar. Toda a energia que que tem uma frequência maior, ou que tem uma intensidade, uma frequência menor do que o visível, apesar de nós sermos bombardeados, atingidos por todo esse tipo de radiação, nós não percebemos eles. Então, observar o universo visível apenas através da visão é a mesma coisa que olhar através de uma pequena fresta e tentar entender todo o cenário. Tem um pensamento do Jung que fala: não devemos pretender entender o mundo somente por meio do intelecto. Nós o entendemos também muito por intermédio dos sentimentos. Portanto, o julgamento do intelecto é, na melhor das hipóteses, somente uma meia-verdade e deve, se for honesto, admitir também sua inadequação. Então, se nós quisermos ter uma compreensão mais ampla de tudo, nós devemos nos afastar um pouquinho do intelecto e procurar compreender as verdades através da intuição. Quando eu fiz o curso de introdução à teosofia, que o Fernando Gramacini, que é um dos decanos da teosofia aqui em São Paulo, ele falou que a teosofia a gente compreende muito mais pela intuição do que pela razão. Por quê? Porque na razão nós estamos num determinado nível. Na realidade, a verdade ela se encontra em níveis muito mais elevados. Então, pela razão, nós só podemos compreender aquilo que se encontra no mesmo plano ou abaixo dela, nunca acima dela. E com isso é que, cada vez mais, nós como seres humanos, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo não apenas o intelecto. O intelecto ele continua a se desenvolver, mas principalmente a intuição, para que nós consigamos captar a verdade através de insights, através de lampejos e não através de deduções lógicas. Então vamos agora propriamente entrar no assunto desse livro. Falando um pouquinho do início, o início de tudo. O início de tudo começou no Logos. O Logos é conhecido, ou é pouco conhecido, então se procura apenas através de algumas palavras caracterizar, mas qualquer uso de palavra normalmente é reducionista, reduz a dimensão. Mas o Logos pode ser compreendido como padrão de consciência universal, é a manifestação do Deus Criador, é a alma e o espírito do sistema solar, é o aspecto imanente da divindade, ou seja, é a divindade se manifestando. E o Logos, no início, existiam apenas 2 planos, o plano Adi, que é o primeiro estágio, que é onde o Logos manifesta a dimensão do espaço, o seu universo. E o segundo estágio, que é onde o Logos modifica a matéria desse plano para um plano individual.
simbolicamente representando a manifestação da consciência no Logos. Ela começou primeiro com um vazio demarcado. Nesse vazio demarcado surgiu o Logos, representado por um ponto, por uno, que depois então se dirigiu em 3 direções, segundo 3 manifestações, e retornando sobre si mesmo, formando os diversos planos. Dentro da teosofia, esse símbolo, essa representação sobre as emanações divinas é muito utilizado. Na realidade, a divindade ela é una e ela é trina ao mesmo tempo. Ela é una no aspecto transcendente, ou seja, acima da criação, a divindade é una. Quando a divindade se encontra na criação, ela é trina. Então a gente fala que a divindade ela é una na transcendência e trina na imanência, do manifesto e na criação. E esse conceito de trindade, ele existe em todas as grandes religiões. Por exemplo, na religião católica, a Santíssima Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No hinduísmo é Brahma, Vishnu e Shiva. Na mitologia, Caos, Nix e Erebus. Em teosofia, nós chamamos o primeiro, o segundo e o terceiro Logos, sendo o primeiro, depois temos o segundo, depois temos o terceiro. Então a divindade, quando ela se manifesta, ela sempre se manifesta de 3 maneiras, através de emanações. Então tem uma primeira emanação, uma segunda emanação, essa no meio, e uma terceira emanação, formando todo o universo que nós conhecemos. Caracterizando um pouquinho, descrevendo um pouquinho melhor cada Logos, o primeiro Logos nós podemos chamar como a causa primeira de tudo. É onde ocorre a criação e a transformação. É a energia primordial, é onde se formam as centelhas de vida que depois vão dar origem à mônada, que é o conhecido como o nosso espírito, então o nosso ego. É onde começa o plano da existência, e daqui sai a terceira emanação, que é essa do lado de cá, e onde sai também uma primeira energia. O segundo Logos é esse daqui, está um pouquinho falho aqui o laser, seria esse daqui, que é onde a centelha de vida que emana do primeiro Logos, ela é vivificada. É chamado como vivificador da mônada, e esse segundo Logos, ele é considerado o manifestador da vida e da forma. Então, todas as formas e todas as vidas que existem partiram dessa segunda emanação. Ele forma também a dualidade, assim como nós conhecemos no mundo material. No mundo material tudo é dual, né? O preto, o branco, o frio, o quente, o dia, a noite, tudo apresenta a dualidade. E é onde circula uma segunda energia chamada de prana. Isso daqui na realidade são 3 energias que emanam do Logos e que vão permeando tudo. E o terceiro Logos é o materializador, seria esse do lado esquerdo, que é o criador do átomo dos 5 planos, da onde sai a primeira emanação e onde desce também a energia Kundalini, que a Rose falou na semana passada, e é a energia, o fogo serpentino, né? É onde se formam os arquétipos e a fonte de todos os seres.
Então essa é simbolicamente uma forma de representar os 3 logos e as 3 emanações. Chegando um pouquinho mais próximo do nosso sistema solar, o nosso sistema solar ele também tem essas 3 energias. O Sol ele emite a energia Forra, que é a energia eletromagnética, que nós conhecemos como luz, ou conhecemos como calor, ou conhecemos como ondas, mas ele tem uma segunda energia que emana dele, que é o prana, ou a energia da vitalidade, e a terceira energia, que é o kundalini, ou fogo serpentino. Então o Sol ele tem o mesmo comportamento do Logos, tanto assim que o Sol é considerado o Logos solar, é da onde também emanam todas as formas e todas as vidas que existem no sistema solar. Essas 3 energias, elas também estão presentes em nós, no nosso corpo humano. Eu achei um artigo da Sociedade Teosófica que ele descreve essas 3 energias que podem ser observadas na fotografia Kirlian. A fotografia Kirlian é uma fotografia que foi desenvolvida pelos russos, por um cientista russo, em que ele permite visualizar, ele provoca uma ativação das energias do corpo, e ele permite fotografar essas energias. Então, isso daqui seriam os 2 dedos, né, da fotografia, e aqui em volta as energias emanando. Então, essa energia azul é a energia biológica que sai do nosso corpo. O branco é a energia kundalini e o prana é a energia cor-de-rosa. Então essas 3 energias que emanam do Sol, elas fazem parte de todas as constituições. Agora vamos falar um pouquinho da mônada, que é um outro conceito muito utilizado em teosofia, que podemos chamar de espírito também. A mônada é uma centelha divina que tem apenas uma representação simbólica, né? Chamada de partícula da divindade, porque ela provém do primeiro Logos. Ela possui a consciência divina. Então, quando se fala que potencialmente nós temos todos os atributos divinos, é porque esses atributos divinos eles estão dentro da mônada. Ela é dotada de todas as potencialidades, só que essas potencialidades da mônada eles têm que ser desenvolvidos. E ela tem uma consciência autônoma, ela se separou do primeiro Logos. Representando no diagrama, esse primeiro plano, chamado de plano Adi, é onde ocorre a emanação do primeiro Logos, e as mônadas, elas são vivificadas no segundo plano, que em sânscrito chama Anupadaka. E como nós vimos naquele diagrama anterior, existem 7 planos. No instante que as mônadas são formadas, no instante inicial, existe apenas 2 planos. Os demais ainda vão ser formados. Enquanto eles não são formados, as mônadas ficam estacionadas aqui no segundo plano. Como é que é a formação da mônada? Ela emana do primeiro Logos. O segundo Logos vivifica a mônada, e o terceiro Logos ele vai formando os 5 planos que ficam abaixo do plano em que a mônada se forma. É todo um processo, vamos dizer, sequencial.
Aí são formados pelo terceiro logos os demais planos, eles são identificados em sânscrito, mas também existe o correspondente em português, por exemplo, esse é o físico, esse é o emocional, esse é o mental e assim por diante. Então, à medida que esses planos vão sendo formados, dentro de cada plano são formados 7 subplanos também. Na natureza, a natureza ela é setenária. O número 7 ele se repete em muitas coisas. Por exemplo, as 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris, os 7 reinos, tudo gira em torno do número 7. E aí começam a ser formados os reinos divinos. Então o primeiro logos deu origem às mônadas, o segundo logos emitiu a segunda emanação e o terceiro logos emitiu a primeira emanação. E dentro desses planos aqui, existe o primeiro reino elemental, o segundo reino elemental e o terceiro reino elemental. Então, os diversos corpos que revestem o nosso espírito, eles são formados pelo primeiro reino elemental, no segundo reino elemental e no terceiro reino elemental. Aqui nós vemos a mônada fazendo uma trajetória descendente até o plano físico, depois ela começa a voltar novamente em direção ao primeiro logos. E nesse caminho ela passa pelo plano mineral, pelo plano vegetal, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino humano, depois atingindo o reino super-humano, passando pelas outras até voltar à unidade, até se integrar novamente. Os reinos da vida, então, eles ocorrem da seguinte maneira: a segunda emanação, como nós vimos no gráfico anterior, ela emana no segundo logos, e à medida que ela vai atravessando os planos, ela vai animando a matéria desses subplanos inferiores, de cada plano. E também vai criando a essência elemental, que é onde vão ser construídos os diversos corpos que fazem parte da nossa constituição. A mônada, uma vez formados os planos, ela como que projeta, é como se ela enviasse uma sonda, uma projeção para o plano abaixo dela, formando um átomo átmico desse plano. Depois ela manda uma segunda projeção para o plano búdico, formando um átomo búdico, e depois mandando uma terceira projeção para o plano mental, formando esses átomos. Esses átomos, eles são os precursores que depois vão dar origem aos átomos permanentes que vão ajudar na formação dos corpos. Algum comentário? Tá complicado? Tá dando para entender? Porque essa parte é uma parte bastante abstrata, bastante subjetiva, porque como nós vivemos, raciocinamos e pensamos no nosso plano material, qualquer coisa que ultrapassa normalmente
nós temos que lançar mão de símbolos, de gráficos, de representações para dar uma ideia, mas é sempre uma ideia, nunca exatamente do que se trata. Então, voltando a esse gráfico aqui mostra de uma forma diferente a formação dos átomos, aquela projeção que é feita, e é bom esclarecer que esse átomo não tem nenhuma relação com o átomo que nós conhecemos da física, da ciência, da química, que compõe o plano material. É um átomo etéreo. E esses três átomos que são projetados nos planos inferiores, eles depois vão dar origem àquilo que nós chamamos de individualidade, que é mais ou menos o nosso eu permanente. Ele não é exatamente permanente, mas nós podemos dizer que a nossa individualidade é uma entidade que nos acompanha durante muitas encarnações. Aqueles três átomos que a mônada projetou, ela forma uma tríade que é chamada de tríade superior, porque ela fica num plano mais elevado. São projeções de raios de vida. A mônada, ela não desce, ela continua sempre naquele segundo plano. E ela vai se apropriando da matéria de cada plano para formar o átomo. E cada mônada adquire os três aspectos da consciência. Então esses três átomos aqui, na realidade, são os três aspectos da consciência que caracterizam a mônada, que é a vontade, que é a sabedoria e que é a atividade. A mônada, ela não projeta apenas um raio, mas como um prisma que desmembra a luz solar em 7 raios distintos. A mônada, quando ela se projeta, ela também se projeta como 7 mônadas diferentes, com características diferentes. Todas elas, essas 7 mônadas, ou 7 tipos de mônadas, ela tem a vontade, ela tem a sabedoria e ela tem a atividade. O que diferencia uma mônada da outra é o que predomina, qual é o aspecto secundário e qual é o aspecto terciário. Então tem a mônada em que a vontade, o aspecto vontade, a consciência, a vontade é mais forte. Em segundo lugar vem a sabedoria, em terceiro lugar vem a atividade. Já uma outra mônada já tem a vontade também como aspecto predominante, mas tem atividade como segunda e sabedoria como terceira. E a combinação dessas três forma 6 mônadas. E tem um sétimo tipo de mônada, que é a mônada em que a atividade, a sabedoria e a vontade, elas são equivalentes, não há um predomínio de uma sobre a outra. E inclusive essa diferença das mônadas é que vai dar origem depois às 7 personalidades, os 7 aspectos humanos que existem através dessa diferenciação que ocorre na hora que a mônada se irradia para baixo. Então, como nós vimos, no plano espiritual, a mônada, ela tem a vontade, ela tem a sabedoria e ela tem a atividade, como as 3 consciências. E elas são projetadas para a matéria, e na matéria a atividade dá origem a rajas, que é mobilidade, a sabedoria dá origem ao ritmo e a vontade dá origem a tamas.
que são os três aspectos que caracterizam, vamos dizer, o plano material. Qualquer coisa que é realizada no plano material, ele precisa de pensamento, ele precisa de uma vontade para executar esse pensamento, e ele precisa da ação, que são esses três aspectos aqui. Esses três átomos que formam a consciência, os aspectos da consciência da outra, eles são projetados para os planos inferiores, dando origem também aos três átomos permanentes. Então, nesse plano aqui dá origem ao pensamento, aqui dá origem à sensação, e aqui dá origem ao trabalho, à ação, que são as três energias que fazem parte do mundo material. Vou falar um pouquinho agora do átomo permanente. O átomo permanente, diferente do átomo da física, ele se aloja em cada um dos corpos. Então, e ele contém todos os registros dos corpos, desde o início da evolução. Esses átomos é como se fossem chips ou caixas pretas que são criados nos corpos inferiores, e eles registram tudo o que é feito nesses corpos inferiores. Então, o átomo que está localizado no corpo mental, que é o átomo permanente do corpo mental, ele registra todos os pensamentos que nós temos durante a nossa vida. É um registro permanente de qualquer tipo de pensamento. O átomo permanente astral, ele registra todos os sentimentos que nós temos. E com isso, esses átomos, eles, mesmo quando nós morremos, que os corpos se desintegram, esse átomo ele é incorporado no corpo causal e volta na próxima encarnação com todos os registros das encarnações anteriores. Então, os átomos permanentes que nós temos, ele na realidade traz o registro das 600 e tantas encarnações que nós já tivemos como seres humanos. Provavelmente nós já tivemos mais de 600 encarnações para estar no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos. E quando existe a morte, tanto a morte física como a morte astral, como a morte mental, eles são absorvidos pelo corpo causal. Então é a primeira vez que nós estamos falando aqui no corpo causal. E eles estão localizados no nosso corpo físico. O físico está localizado no ventríloco esquerdo, no coração, no ventríloco. O átomo permanente do astral está localizado no fígado, e o átomo permanente do corpo mental está localizado no nosso frontal. E aí que vão sendo feitos todos os registros, boas experiências, más experiências, sentimentos bons, sentimentos ruins, pensamentos elevados, pensamentos não elevados, tudo isso é registrado. Não se perde nada em qualquer uma das existências que nós vamos ter, encarnação após encarnação. Inclusive, eu não conheço a terapia das vidas passadas, não sei se ela tem validade ou não, mas dentro da terapia das vidas passadas se fala que existe uma tentativa de acesso ao átomo permanente para obter registro de vidas anteriores.
Então, a mônada, olhando agora de uma forma mais global, ela apresenta as três tríades, a tríade superior e a tríade inferior. Essa tríade superior, ela pode ser chamada também de tríade espiritual, pode ser chamado de homem celeste, pode ser chamado do eu superior, filho divino, o eu superior. Essa tríade inferior, que é uma projeção da tríade superior no plano material, nesses três planos aqui na realidade, ela é chamada de tríade inferior, o eu inferior, o Adão, o etc, etc. Então, aqui está o nosso aspecto celestial e aqui está o nosso aspecto, vamos dizer, transitório. Esses três planos aqui também são os que caracterizam a personalidade. A personalidade é aquela parte transitória que nós desenvolvemos em cada encarnação, em que nós basicamente armazenamos os nossos pensamentos, os nossos condicionamentos, a educação, a influência dos outros, a própria autoeducação, tudo isso faz parte da personalidade. E quando nós morremos fisicamente, depois nos outros planos, a personalidade ela não acompanha, ela se perde, tanto assim que na próxima encarnação nós provavelmente vamos aparecer com uma personalidade, com características físicas, emocionais e mentais completamente diferentes do que nós temos. E, no entanto, nós vamos trazer dentro de nós todos os registros das vidas anteriores. Nessa descida em que a evolução vão se formando, vamos dizer, os diferentes corpos, existem diferentes hierarquias espirituais que atuam nesses planos. Existem os 7 logos planetários, as 12 hierarquias criadoras, que são responsáveis pela construção do universo. Existem 7 hierarquias criadoras que são responsáveis pelas diversas etapas da evolução. Existem os reinos elementais, então o elemental dos 4 reinos, do reino do fogo, da terra, da água e do ar, também participam do nosso movimento, do nosso processo evolutivo. Existe a formação desses 3 reinos elementais. Os devas também são criados. Os devas poderiam ser, dentro do catolicismo, comparado com os anjos ou com os arcanjos. E eles também participam das diversas etapas da formação das vidas. Os espíritos da natureza, então, os duendes, salamandras, tudo isso também participa. Eles têm uma participação, os espíritos da natureza, eles têm uma participação muito mais ativa quando nos planos mais inferiores. Por exemplo, no plano mineral eles têm uma grande participação, no plano no reino vegetal também e no reino animal também. No reino humano já tem uma participação menor. Eles participam na fabricação dos corpos para revestir tanto os pensamentos abstratos, os pensamentos concretos e os desejos, que são os 3 corpos que vão sendo formados.
fazendo uma comparação, um paralelo entre os corpos e os planos. Os nossos corpos inferiores, cada um ele se manifesta num determinado plano. Então o corpo físico faz com que o ego atue no plano físico. O corpo astral faz com que nós tenhamos sentimentos, paixões nesse segundo plano, e o corpo mental, que é o corpo dos pensamentos concretos, faz com que nós tenhamos pensamentos lógicos concretos nesse terceiro plano. Por isso que para cada plano há necessidade de um corpo, que ele só se manifesta. Então, por exemplo, quando nós agimos fisicamente, nós estamos atuando aqui. Na hora que nós temos desejos, sentimentos, vontades, ódios, rancores, alegria, nós estamos atuando, esse plano está atuando nesse. Nós temos a sensação que nós somos um só, mas na realidade nós somos diversos. E quando nós pensamos concretamente, fazemos cálculos matemáticos, fazemos orçamento doméstico, fazemos o nosso planejamento semanal, planejamento mensal, é esse corpo aqui que está se manifestando aqui. Tem uma outra representação aqui, nós vamos ver um pouquinho adiante, fica um pouquinho mais fácil. Aqui mostra os diferentes planos, os 7 planos, os corpos, o corpo denso, o duplo etéreo, o astral e o corpo mental, que formam a personalidade. Depois tem o corpo causal, o corpo búdico e o corpo nirvânico, que formam o que nós chamamos a individualidade, aquela nossa essência, aquela que nos acompanha durante as encarnações enquanto nós estivermos no ciclo de Sansara, na roda de Sansara. Esses corpos aqui, no atual estágio da nossa humanidade, eles ainda não existem, porque o ser humano ele ainda não evoluiu o suficiente para desenvolver um corpo búdico. O corpo mais elevado que nós temos é o corpo astral, que inclusive é um corpo característico do ser humano. Os corpos anteriores, os reinos anteriores, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, ele não tem o corpo causal. O que distingue o ser humano das nossas espécies, dos reinos anteriores, é o corpo causal. Esses daqui são, de uma outra forma representados, os planos da evolução. Então, há uma involução da mônada, ela vai descendo. Aqui no primeiro plano elemental começa a ser formado o primeiro corpo, o segundo corpo, o terceiro corpo, até ela chegar no físico. Então, no início da evolução, toda a mônada passa pelo reino mineral. No reino mineral, ela só tem experiências físicas. O aprendizado dela é aprender a conviver com o mundo material, aprender as dimensões, aprender algumas propriedades que nem resfriamento, aquecimento, no caso dos cristais, por exemplo, na hora que bate o sol, cai a chuva. Isso é um aprendizado da mônada no estágio mineral. Então ela está desenvolvendo esse aspecto, mas ela já tem um pequeno aspecto etéreo e um muito pequeno aspecto astral. Completado o estágio evolutivo no reino mineral, ela migra para o reino vegetal, onde ela desenvolve o duplo etéreo, além do físico, o duplo etéreo.
Por isso que as plantas, elas são sensíveis, elas reagem a determinados estímulos do ambiente. Se elas estão no ambiente energeticamente muito carregado, elas podem murchar, morrer. Se elas estão no ambiente com uma vibração mais elevada, normalmente elas se desenvolvem também. E o vegetal, ela já tem um pequeno aspecto astral, que seria relacionado com o sentimento. Completado toda a aquisição de experiência desse plano, a mônada vem para o plano animal, em que ela, além de já estar totalmente inserida no plano material, no plano etéreo, ela desenvolve também o aspecto astral, que é muito relacionado com emoções, com paixões. Então, o animal, ele basicamente, o instinto que ele tem, tanto de agressividade, o instinto de sobrevivência, o instinto de perpetuação de espécie, está localizado aqui. Quando a mônada completa o ciclo de experiências do plano animal, ela vem para o plano humano. Então, nós estamos no plano físico, ao mesmo tempo temos o nosso duplo etéreo, temos o nosso corpo astral, que é através dele que se fazem as viagens astrais, e temos em desenvolvimento o nosso corpo mental concreto, que é o pensamento concreto. Que quando nós falamos que o ser humano é um ser pensante, é por causa disso. Mas o ser humano, ele já começa a desenvolver o corpo causal, dentro do plano causal, que é onde nós desenvolvemos os nossos pensamentos abstratos, os pensamentos elevados, os pensamentos voltados para a ética, voltados para a moral. É desse plano aqui que normalmente ele se desenvolve. Então, os artistas que desenvolvem obras na arte da pintura, na arte da escultura, na arte da música, na realidade, eles desenvolvem isso porque eles já têm um corpo causal razoavelmente desenvolvido, que permite conexões com os planos mais elevados. E finalmente, depois que o homem completa o seu ciclo de encarnações, ele atinge o plano espiritual, em que não tem mais necessidade do corpo físico, não tem mais necessidade da circulação de energias do duplo etéreo, e aí ele já tem o corpo causal bem desenvolvido e já vai atingindo níveis mais elevados. Quem está situado aqui normalmente são os grandes mestres, os avatares, aqueles que de tempo em tempo desceram aqui na humanidade trazendo uma nova mensagem, aqueles que na realidade não precisam mais da encarnação, mas que vieram aqui com uma missão de ajudar o adiantamento da humanidade. Então, tudo se passa da seguinte maneira: existe uma fase descendente, uma fase de transição e uma fase ascendente. A mônada é projetada até a parte mais densa da materialidade. Ela começa o processo de descida, vai adquirindo qualidades através
dos corpos, vai se materializando, e esse processo é chamado de involução. Aí atinge um ponto de equilíbrio em que há um conflito entre o material e o espiritual. E aqui já começa, já existe a mudança da involução para a evolução, e aí existe o caminho de volta até a integração do todo. Então, assim como a centelha divina saiu do Logos, nós vamos nos desenvolvendo, evoluindo, passando sucessivamente para planos cada vez mais sutis até haver a integração. Então, nessa fase de subida, os organismos já estão todos constituídos. É uma fase caracterizada pela espiritualização, que mostra de uma forma animada como é que a criatura vai evoluindo. Existe uma frase, nos atribuem ao Leon Denis, não sei se é dele, que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem, até chegar no super-homem, quando ele está completamente desperto. A evolução da vida, ela se dá então nessa sequência. Primeiro, no plano elemental são formados corpos, depois surge a alma, grupo mineral. Uma coisa que é interessante é que o envoltório que vai dar origem aos corpos, depois a alma, ela, no caso dos minerais, ela não é individualizada, ela é grupal. Ela abrange, vamos dizer, o reino mineral. Depois, quando vai para o reino vegetal, ela continua tendo uma alma grupal. Ou seja, não existe uma alma para cada árvore, uma alma para o eucalipto, uma outra alma para o pinus. É uma alma só, mas ela vai se diferenciando aos poucos, à medida que ela vai evoluindo. Aí chega no reino animal. O reino animal, o primeiro estágio é o protozoário, são aqueles seres unicelulares que também têm uma alma grupal. E aí vai subindo os invertebrados, os vertebrados, até chegar nos mamíferos, e à medida que vai ocorrer a evolução do reino animal, a alma grupo, ela também vai se subdividindo. Então, por exemplo, tem uma alma grupo para os gatos, tem uma alma grupo típica dos cachorros. Talvez à medida que o cachorro, que já é uma alma que está mais próxima da alma humana, vai evoluindo, ele vai se subdividindo novamente nas diversas sub-raças que existem. Então, vai haver uma diversificação cada vez maior da alma durante o processo de evolução, até ocorrer uma grande transformação, que é na hora que surge o ser humano, é o aparecimento da alma individualizada. Então todos nós temos apenas uma alma, nós não fazemos mais parte de uma alma grupo, mas somos individuais. Então esse é o momento quando o primeiro Logos envia a terceira emanação, vivificando o corpo causal, que é o que distingue o homem das espécies anteriores. E é aqui que também surge a consciência própria, e não mais a consciência grupal. Então, olhando assim esquematicamente, o homem ele pode ser representado como tem o físico,
Envolvendo o físico tem o duplo etéreo, depois do duplo etéreo tem o astral, depois do astral tem o mental e depois tem o corpo causal. Então, esses somos nós. Na realidade, nós somos um conjunto de corpos nos deslocando o tempo todo juntos. E pode ser comparado, por exemplo, com aqueles bonequinhos russos, a Mariusca, Virusca, né, que um pode ser colocado dentro do outro. Apenas que aqui um não envolve apenas o outro, mas ele na realidade ele se superpõe, ele se interpenetra. São planos diferentes formando o conjunto de corpos. Aqui novamente, o físico, duplo etéreo, astral e o mental é a personalidade, é a forma como nós nos apresentamos para o mundo, é a forma como nós usamos a nossa máscara social que nós perdemos depois da morte física. E a individualidade, que já está localizada no corpo causal, é aquela que nos acompanha durante muitas encarnações. Apenas quando o ser humano deixa de sair fora da roda de samsara é que ele perde também o corpo causal. Uma outra representação: o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral. O corpo mental, na realidade, ele tem essa representação, aqui está minúscula, mas os corpos mais sutis, eles têm um formato de ovoide, envolvendo o corpo físico. Uma outra representação, e a Madame Blavatsky, Helena Blavatsky, ela tem um pensamento que sintetiza, vamos dizer, esse processo de involução e evolução. A sabedoria oriental ensina que o espírito tem de passar pelo orvalho da encarnação e da vida e ser batizado com a matéria antes de poder atingir a experiência e conhecimento. Só após isso ele recebe o batismo da alma ou autoconsciência e pode retornar à sua condição original de um Deus, mais a experiência terminando com a onisciência. Em outras palavras, ela pode retornar ao estado original da homogeneidade da essência primordial somente através da frutificação do karma, que é o único capaz de criar uma absoluta deidade consciente, distante apenas um grau de todo absoluto. Então a finalidade de cada encarnação é fazer com que uma parte do nosso karma seja transformado, seja consumido. E para isso a alma ela tem que passar por diferentes experiências, diferentes aprendizados. Todos nós seguimos caminhos diferentes, mas basicamente o aprendizado tem que ser o mesmo em cada plano para atingir o plano superior. Aqui tem uma outra representação que eu vou saltar. Uma forma simbólica também de mostrar a evolução, o caminho de volta, o caminho da evolução, o homem físico, o homem astral, o homem mental e já o homem causal, o corpo físico, o corpo mental, astral, o corpo mental e o corpo causal. Aqui é uma linha divisória. Até aqui nós evoluímos de uma forma humana. A partir do instante que nós desenvolvemos o corpo causal, começa a nossa evolução realmente espiritual, a evolução do super-homem. Eu achei interessante essa tabela aqui, ela mostra
a finalidade de cada um dos corpos. Então, o corpo físico ele foi criado para agir, e é onde nós desenvolvemos as reações sensoriais e as ações. O corpo físico ele é essencialmente ação. O corpo astral ele foi feito para sentir emoções e sentir desejos. O corpo mental ele foi feito para pensar com ideias ou pensamentos concretos. E o corpo causal ele foi criado para evoluir com pensamentos abstratos e ideais. Então, no instante que o ser humano adquire o corpo causal, ele começa a acelerar o processo de evolução, porque a partir desse instante ele adquire uma consciência, ele adquire o livre-arbítrio, ele adquire a capacidade de fazer escolhas entre o certo e o errado, e ele adquire principalmente a responsabilidade pelos seus atos, coisa que nos reinos anteriores não existe. Nós não podemos dizer que um animal, por mais doméstico que ele seja responsável pelos seus atos, porque ele age não baseado no raciocínio, ele age baseado simplesmente no instinto. Então, o corpo causal ele tem um formato ovoide que envolve o nosso corpo físico. Em sânscrito ele também tem o nome de Karana Sharira, que traduzido significa causa. Ele é conhecido como o corpo da causa e dos efeitos, porque é nele que se encontra o nosso karma. É o corpo conhecido como o corpo do karma. É a residência das causas que se manifestam nos planos inferiores. Então, aquilo que nós fazemos na realidade é uma irradiação daquilo que vem do plano causal. É onde estão depositadas as experiências de diversas encarnações. É característico do ser humano, os reinos antes do ser humano não tem corpo causal, e é onde aparece a individualidade. Ele é constituído por uma delicada película de matéria sutil, quase descolorida. Os clarividentes, que têm a capacidade de conseguir enxergar os corpos sutis, vem assim como uma névoa envolvendo o corpo humano. E é o órgão dos pensamentos abstratos. Então, quando nós temos pensamentos elevados, pensamos em artes, pensamos em filosofia, em conceitos morais, conceitos estéticos, é aqui que nós estamos nos manifestando. E o corpo causal ele nos acompanha em todas as encarnações, da primeira como ser humano até a última. E no fim da última encarnação ele cessa também, porque já não tem mais razão de ser. Ele é a residência. Antes desse slide, naquele que você fala da evolução, né? Então, assim, ainda o corpo astral, né? Que fala das sensações e das emoções. O animal ele tem sensações e emoções. Então, assim, não sei, vou fazer uma analogia. Se existe essa evolução do animal para o quarto humano, então quando o animal deixa de ser um animal e passa a ser um humano, ele carrega muito do animal junto com ele. Então ele pode levar uma vida toda no astral. O homem ele corre o perigo de levar uma vida toda no astral, se ele não desenvolver o lado humano dele. Não é isso? Certo, verdade? O nosso corpo astral, na realidade, nós somos os quatro corpos: corpo
físico, o astral, o mental e o causal. E nós estamos vivendo esses quatro, assim como o nosso corpo físico está vivendo, né? Os outros corpos estão vivendo também. Então, nós temos instinto da sobrevivência. Na hora que nós sentimos medo, na hora que nós sentimos raiva, na hora que nós sentimos inveja, é a manifestação do nosso aspecto interior que nós carregamos. Mas tem gente que só manifesta nisso, não consegue manifestar outra coisa. Mas às vezes você percebe assim em determinados indivíduos que eles só manifestam nisso. Eles só manifestam isso. Senhor, assistindo essa aula, eu penso assim, ele ainda está muito ligado àquele estágio animal. Ele ainda não desenvolveu o estágio racional, que é o raciocínio, da criação, do discernimento. Porque tem gente que veste livro só para em busca de sensações. Se ele não tiver aquela sensação, ele não consegue nem levantar da cama. Ele se sente completamente perdido. Então parece assim que essa situação das evoluções, né, do reino mineral, para o reino vegetal, depois do reino animal e do reino humano. Né? Então quando sai do reino animal para o reino humano, aí a coisa fica complicada. Só que ele não abandona, ele faz, por aí exemplo, não, a aí a coisa fica capacidade. complicada, porque o humano ele tem que ter uma aposta do ser humano, não é? Ele não pode continuar no reino animal. Mas nós trazemos dentro de nós o lado mineral também. Os nossos ossos, por exemplo, é a parte mineral que nós trazemos de encarnações anteriores. A nossa capacidade respiratória, qual é a diferença entre o vegetal e o mineral? Uma das diferenças é que a planta respira, o mineral não respira. Então, a capacidade de troca de gases com a atmosfera, com o meio ambiente, é uma aquisição que ocorreu não no reino hominal, nem no reino animal, mas foi adquirido no reino vegetal. A convivência com a célula, por exemplo, o vegetal, ele tem célula. E se a gente comparar a célula vegetal com a célula animal ou a célula humana, elas têm uma certa semelhança. Você tem o núcleo, você tem o citoplasma, o aparelho é diferente, mas há uma certa semelhança. Então, na realidade, todas essas aquisições de reinos anteriores, nós trazemos junto conosco. Apenas que existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Por exemplo, o corpo causal, ele tem um domínio sobre o corpo mental. Então, se nós queremos controlar os nossos pensamentos, procurar ter pensamentos elevados e não pensamentos baixos, é porque o corpo causal tem um certo domínio sobre o corpo mental. Na hora que eu controlo minhas paixões, raiva todo mundo sente. Agora, um é deixar a raiva se manifestar e alimentar a raiva, e uma outra é você administrar os sentimentos inferiores que vão surgir. Então aí existe uma hierarquia dos pensamentos sobre as emoções. E à medida que, por exemplo, no início da evolução do ser humano, nós falamos que o ser humano ele é um ser que pensa, um ser mental. Na realidade, o ser humano, no início da evolução dele, ele é 100% emocional, ele está muito próximo do reino animal, ele é instintivo, e à medida que ele vai evoluindo,
chega num determinado momento em que o corpo mental consegue controlar o corpo astral. Então é aí que ele vai realmente controlando as emoções dele. Mas, se você leva uma vida voltada para satisfazer as suas emoções, os seus desejos, sem você desenvolver a mente, né, com ideais mais elevados, do pensamento abstrato, você perde essa função de evoluir. Porque você sai do animal e você vem para o humano. Se você vem para o humano, você tem que deixar de carregar muito daquilo que é animal e tomar posse daquilo que é humano. O humano tem ideal e tem pensamento abstrato. Ele pode chegar nisso. Só que quando nós passamos de um plano para o outro, nós não, quando eu falo nós, digo como mônada, como alma, nós não abandonamos o corpo, não o corpo anterior, mas as aquisições anteriores. A gente vem trazendo isso junto. É lógico que eles vão se sutilizando. Então, a carga negativa do corpo astral, ele vai se sutilizando cada vez mais. Tanto assim que, se a gente olhar aqui eu não estou achando, mas tem aquela fase de evolução no ser espiritual, por exemplo, a parte de baixo do corpo e a parte de baixo do corpo astral, ela já vai diminuindo, vai encolhendo. Mas mesmo o ser espiritual, isso eu acho usado. Aqui. Mesmo o ser espiritual, os mestres, ele traz ainda resquícios do plano, dos planos inferiores, do plano material, do plano astral e do plano mental. Existe uma predominância. Assim como no ser humano, nós trazemos esse aspecto aqui, à medida que esses vai se desenvolvendo para chegar aqui, eles vão diminuindo, mas eles não são substituídos, não são eliminados. Não sei se ficou claro. Então, todos nós, por mais evoluídos que nós sejamos, tem momentos que nós temos sentimentos negativos. Posso estar dirigindo o trânsito, de repente eu xingo alguém na hora de levar uma fechada. Isso daqui que está se manifestando. Mas se eu tiver essa parte desenvolvida, eu assumo o controle sobre... É fadada a cometer estupro, por exemplo. Não, astral, tá? Bom? Um camarada que é fadada a cometer um crime de estupro. Não, astral, isso está por exemplo. Naquela coisa que... Ele tem um defeito psicológico ainda na fase animal dele ainda, entendeu? Tem limite. Então isso que você está falando é um processo de evolução de cada vez que a gente vai ter, né? Cada vez que ele vai trabalhar isso. Eu comprei uma dama, né? Tem uma presa lá que tem que pegar e tem que se satisfazer com a presa, né? Então ele não está desenvolvendo o mental, ele não está nem aí, ele está lá atrás, ele está voltando, ele está evoluindo. Em vez de ele ir para frente, ele vai para trás. Ou ele é um processo, né? Por isso que aqui é uma grande escola e tem vários níveis, né? A natureza, pelo que o Ricardo coloca, não é perfeita. Entrei para o reino humano, somos todos iguais e lindos e maravilhosos, né? É tudo um processo. E mesmo, né? Alguns entraram recentemente no reino humano, outros já estão concluindo a nossa faculdade aqui, né? Então, por isso que o objetivo das instituições todas é procurar a evolução, né? Tem gente que está lá na primeira série, tem gente que está se formando no doutorado, né?
nesse plano aqui, nesse estágio aqui, provavelmente não haveriam nem prisões, nem hospitais, porque aqui, agora nós ainda, o ser humano ainda está no estágio de evolução, a parte emocional ainda é muito forte. Olha o noticiário de jornal, o noticiário de imprensa, a atração que o ser humano ainda tem por más notícias, por notícias sensacionalistas, mostra esse lado emocional muito exacerbado ainda, senão nós não teríamos más notícias, nós não teríamos agressões, nós não teríamos guerra. O que é esse lado aqui que ainda está muito forte, que é o lado instintivo. Uma torcida organizada, por exemplo, agindo como se fosse um corpo só, esse lado aqui é como se fosse a alma grupal ainda do animal se manifestando, como se não fosse indivíduos. E realmente a gente vê que o comportamento de uma multidão foge do controle, quer dizer, ela se comporta, caso, por exemplo, essas mortes que ocorrem em estádios e que muitos são pisoteados, a impressão que dá é que é um corpo grupal se manifestando e não indivíduos em que cada um tem um. Então, nós trazemos essa herança aqui, mas por outro lado nós temos os controles cada vez mais fortes dos planos superiores de consciência. Para isso que nós temos consciência. Para isso que o homem sabe, consegue distinguir o certo do errado, o bom do mal, coisa que o animal não consegue fazer. Se um animal mata um outro animal, se o cachorro mata uma galinha, ele não mata por maldade ou por opção, ele mata porque a parte instintiva dele, ou de preservação da espécie, ou de perpetuação da espécie, está fazendo com que ele faça isso. Mas o processo de evolução é um processo lento, e a passagem de um plano para o outro não significa que nós fechamos aquele plano anterior. Ele continua, nós continuamos trazendo tudo junto. Bom, como eu falei, isso daqui é um tema assim que dá para inúmeras apresentações, para inúmeras discussões. Tem uma outra parte nesse livro que fala, por exemplo, só sobre a vida após morte no quinto, no sexto e no sétimo subplano mental, que é um outro encontro. Então, gostaria de dar um espaço aí também para